Romanos capítulo 2, do verso 1 ao verso 11, diz assim a palavra do nosso Senhor. Por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você, que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Amém? Curve sua cabeça mais uma vez. Eu faço um convite a você. Tem alguns segundos de oração silenciosa. Peça para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Senhor Deus, mais uma vez, ó Pai, estamos aqui falando contigo. E nesse momento, Senhor, pedimos para que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Que a Tua palavra, ó Pai, fale conosco nessa noite. Que a gente, ó Pai, não somente entenda aquilo que o Senhor quer nos ensinar, mas que a gente viva a partir do que for aprendido. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje damos continuidade à série que começamos há poucas semanas sobre o livro de Romanos, Romanos, a Revolução da Graça. E hoje, como lido, nós vamos meditar sobre Romanos, capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. Mas antes de continuar a nossa reflexão, eu gostaria de falar algo com os irmãos e as irmãs. Não sei se todos aqui sabem, mas esse ano eu estou no meu último ano do seminário, do curso de teologia. E esses últimos 3 anos, meus irmãos e minhas irmãs, têm sido anos muito difíceis. Dentro do curso de teologia, nós somos desafiados em diversas áreas, em diversas disciplinas. Mas eu não estou falando isso para falar somente do meu seminário. Eu estou falando isso para chamar a sua atenção sobre uma disciplina em particular que eu estudei nesses últimos 3 anos. Dentro do seminário, provavelmente o pastor Rodrigo vai lembrar, nós estudamos uma disciplina chamada Teologia Sistemática. Apesar desse nome ser um pouquinho diferente, a teologia sistemática, na verdade, é algo bem simples. Quando eu falo bem simples, eu me refiro ao nome dela. Nós chamamos de teologia sistemática porque é a partir dessa disciplina que nós estudamos a Bíblia por assuntos, por temas. O que eu estou querendo dizer com isso? Vou tentar exemplificar para os irmãos. Normalmente, quando nós vamos ler a Bíblia, nós lemos um capítulo, nós lemos versículos, nós lemos uma quantidade, uma porção do texto bíblico. Só que na teologia sistemática, nós não fazemos isso de modo direto. Nós estudamos temas dentro da Escritura como um todo. Pense no livro de Gênesis. Normalmente, quando nós vamos ler o livro de Gênesis, nós lemos Gênesis, capítulo 1, verso 1, e vamos lendo até o final, e assim completamos lá a nossa leitura do livro de Gênesis. Na teologia sistemática, nós não estudamos Gênesis diretamente, mas nós estudamos o tema da criação. Aquilo que a Bíblia fala sobre a criação da humanidade, sobre a criação dos animais, das criaturas e etc.
Outro exemplo, você talvez já deve ter lido o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, uma leitura do capítulo 1 até o último capítulo de Mateus. Na teologia sistemática, a gente não faz isso. Nós estudamos, por exemplo, a temática da salvação. O que nós encontramos falando sobre salvação no Evangelho de Mateus e também durante toda a Bíblia. De modo resumido, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos dizer que na teologia sistemática, como eu já disse, a palavra de Deus ela é compreendida através de temas. E eu já adianto que isso é algo muito proveitoso. Por que eu digo que isso é algo muito proveitoso? Porque através da teologia sistemática, a gente consegue pensar e refletir sobre como a Bíblia ela define vários temas, como ela define vários assuntos, seja casamento, seja dinheiro, seja trabalho e assim por diante. Só que há um tema em particular dentro da teologia sistemática que eu queria abordar com os irmãos nessa noite. O tema a que eu me refiro é o tema do pecado. Dentro da teologia, teologia sistemática, nós estudamos a temática do pecado. Como o pecado entrou no mundo, como o pecado afeta a vida do ser humano, quais são os desdobramentos do pecado do nosso dia a dia. E por que, meu irmão e minha irmã? Apesar do pecado ser um tema espinhoso para nós que somos cristãos, porque parte do pressuposto que nós lutamos contra o pecado, estudar e refletir sobre esse tema é algo importante, porque é através do entendimento do pecado que nós entendemos um pouco da nossa própria identidade. Como assim, Lucas? O que você está querendo dizer com isso? Na Bíblia, por exemplo, nós lemos que nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas na Bíblia nós também lemos e entendemos que nós somos seres caídos, nós somos seres pecadores. Ou seja, se entender que nós somos imagem e semelhança de Deus diz respeito ou ajuda na nossa compreensão da nossa própria identidade, entendermos que nós somos seres caídos e pecadores também ajuda, meus irmãos e minhas irmãs. Se sermos criação do Senhor define quem nós somos, sermos seres pecadores e caídos também define quem nós somos. Só que o pecado, o tema do pecado, ele não nos ajuda na compreensão da nossa própria identidade somente. O tema do pecado dentro das Escrituras nos ajuda a responder uma série de questionamentos que eu tenho certeza que você já fez em algum momento da sua vida. Que questionamentos são esses? Por exemplo, Deus é bom e justo? Tenho certeza que todos aqui vão dizer que sim. Mas se Deus é bom e justo, como Ele permitiu que entrasse o pecado no mundo? Será que todos nós, todos os seres humanos, são de fato pecadores? Será que não existem pessoas melhores? Porque no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente encontra com gente tão boa, com gente tão legal, com gente tão simpática, mas ao mesmo tempo a gente encontra com pessoas tão ruins, pessoas tão desprezíveis. Será que os seres humanos são de fato iguais? E como nós podemos explicar essa diferença? Outro questionamento que eu creio que você já deva ter feito em algum momento é: por que será que nós somos responsabilizados por uma falha cometida por Adão e Eva? Por que até hoje eu sou responsabilizado por algo que foi cometido por outros seres humanos há milhares e milhares e milhares de anos atrás? Ou talvez você se perguntou: se Deus me ama tanto, por que em dado momento da minha vida eu passo por sofrimentos? Em dado momento da minha vida eu passo por tentações, eu passo por dificuldades. Se Deus me ama tanto, por que o pecado exerce um poder tão grande na minha existência? Será que nós, entendendo a realidade do pecado, entendendo também a realidade que nós somos criação do Senhor, será que nós somos capazes de melhorarmos através do nosso próprio esforço? Será que nós somos capazes de sermos pessoas melhores? Estão entendendo, meus irmãos e minhas irmãs? Apesar do tema do pecado ser bem espinhoso e bem delicado, ele nos ajuda a responder uma série de questionamentos que eu tenho certeza que você, que eu, que nós fizemos em dado momento da nossa vida. Só que eu já adianto algo para você. Eu não vou ser ousado aqui ao ponto de dizer que eu tenho as respostas para essas perguntas.
Eu não vou chegar aqui com um conhecimento iluminado e trazer todas as respostas para os seus questionamentos, até porque eu não tenho capacidade para isso e eu também não tenho essas respostas. Porém, meus irmãos, eu creio que Paulo, no livro de Romanos, Paulo tem essas respostas. Paulo é capaz de responder essas perguntas. E eu vou além. Paulo, na sua carta aos Romanos, no livro dos Romanos, busca responder essas perguntas para nós. Busca responder esses questionamentos que nós fazemos no nosso dia a dia. Sendo assim, meu irmão e minha irmã, nosso objetivo nessa noite será compreender como Paulo, no texto bíblico que nós acabamos de ler, de Romanos, capítulo 2, do verso 1 ao verso 11, aborda o tema da bondade de Deus, da justiça do Senhor e como tudo isso se relaciona com o ser humano e também com a realidade do pecado. Vou repetir: a bondade de Deus, a justiça do Senhor e como tudo isso se relaciona com a realidade dos pecados, do pecado nas nossas vidas. Comecemos então pela relação da humanidade com o pecado. Já no verso 1 do capítulo 2, do texto que nós lemos, Paulo inicia dizendo algo muito importante. Ele inicia o seu segundo capítulo dizendo que todo aquele que julga é indesculpável, pois naquilo que julga o outro se autocondena ao praticar as mesmas coisas. Paulo aqui está fazendo uma afirmação. Mas antes, de darmos prosseguimento, meus irmãos, eu penso que seja necessário esclarecer algo. Eu creio aqui que é sabido por todos, e eu já falei isso aqui inclusive na nossa introdução, que Romanos é uma carta. Paulo escreveu uma carta a um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas é a igreja de Roma. Por isso o nome, Carta aos Romanos. Portanto, Paulo está se direcionando aos cristãos daquela região, que é a região de Roma. Outra coisa que cabe ressaltar aqui, antes de darmos prosseguimento à nossa reflexão, é que a igreja de Roma era composta por cristãos gentios e era composta também, meus irmãos e minhas irmãs, por cristãos judeus. Porém, os gentios naquela igreja eram maioria. E por que eu fiz esse breve parêntese na nossa reflexão? Porque quando nós entendemos essa realidade, esse contexto na igreja de Roma, nós compreendemos que Paulo ali está falando a religiosos. Paulo, meus irmãos e minhas irmãs, não está falando a pessoas que não conhecem o cristianismo. Paulo não está falando a pessoas comuns. Quando eu digo comuns, eu falo pessoas, por exemplo, de fora da igreja, pessoas que nunca ouviram falar de coisas que nós falamos aqui. Paulo está falando a religiosos. E Paulo está falando a religiosos bem específicos. Por que bem específicos? Porque, primeiro, ele fala a religiosos que haviam experimentado, de alguma forma no passado, um estilo de vida pecaminoso, que são gentios. Em algum momento de sua história, de sua trajetória, antes de entrar na igreja cristã, os gentios haviam experimentado o estilo de vida pecaminoso dos romanos. Inclusive, tema esse que foi abordado pelo pastor Rodrigo na semana passada. Mas Paulo também falava a religiosos que se orgulhavam do seu passado irrepreensível, que são os judeus. Homens e mulheres que criam ser da descendência de Abraão e assim adentram a igreja pertencendo a essa descendência. Ou seja, Paulo fala a religiosos vindo de realidades diferentes, mas que infelizmente chegavam à mesma conclusão. Que conclusão é essa, meus irmãos e minhas irmãs? A conclusão de que esses religiosos achavam que, agora convertidos, estavam na posição de julgarem a sociedade romana. Eles acreditavam por agora pertencerem à igreja, por fazerem parte da igreja de Roma e provavelmente estarem experimentando um estilo de vida, eles se julgavam na posição de olhar para a sociedade de Roma e emitir julgamentos sobre ela. Muito possivelmente, os membros daquela comunidade de fé, os membros daquela igreja de Roma, olhavam para os cidadãos romanos e, podemos até colocar assim, se achavam o quê? Melhores.
Agora eu faço parte da igreja cristã. Agora eu conheço o evangelho de Jesus Cristo. Agora eu não vivo mais um estilo de vida um estilo de vida pagão, gentil. Agora eu não vivo mais um estilo de vida judeu. Agora eu sou cristão e eu posso olhar para vocês e emitir um julgamento porque eu sou diferente. Eu sou melhor. Eu estou em um outro nível. E talvez vocês estejam se perguntando se há algum problema em dizer a alguém, a uma outra pessoa, o que é certo ou o que é errado. E já adianto para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, não há nenhum problema nisso. Desde que a gente faça essa tarefa, desde que a gente fale para a pessoa aquilo que é certo, aquilo que é errado, reconhecendo a nossa própria condição diante de Deus. A nossa própria condição de pecadores. A nossa própria condição de seres carentes da graça do Senhor. E Paulo deixa muito claro isso. No grego, a palavra que Paulo usa para o ato de julgar aqui no capítulo 2 de Romanos é crino ou crinô. Meu grego não é muito bom. E esse termo, meus irmãos e minhas irmãs, ele é usado na Bíblia, é usado no Novo Testamento para se referir a julgamentos de valor humano e não julgamentos de valor divino. Essa palavra, crino, ela é usada quando uma pessoa está fazendo um julgamento baseado na sua própria opinião e não baseado naquilo que Deus coloca como certo e como errado. Isso significa que os religiosos de Roma, que os cristãos da igreja de Roma, se consideravam superiores moralmente e apontavam os dedos para os pecadores romanos, esquecendo que a transformação, a metanoia, a mudança que eles desfrutaram em suas vidas foi fruto, como o próprio Paulo diz, da bondade de Deus e não de o seu próprio esforço. Eles olhavam para a sociedade romana e apontavam o comportamento daqueles romanos, esquecendo que eles não estavam melhores, se podemos colocar assim entre aspas, por conta da própria capacidade, mas por causa da graça do Senhor que agia na vida deles. Desse modo, meus irmãos e minhas irmãs, quando eu afirmo que Paulo explica aqui a relação da humanidade com o pecado, eu faço alusão à realidade do pecado, à realidade pecaminosa que é comum a todos os homens, ainda que esses homens ou mulheres, ainda que a humanidade seja religiosa. O que eu estou querendo dizer é que eu e você, ainda que religiosos, ainda que pertencentes a uma igreja, ainda que pertencentes a uma comunidade de fé, ainda que com um passado obscuro ou um passado um pouco mais claro, ainda que tendo feito coisas erradas, ainda que desviado, ainda que se mantendo no caminho, todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Martinho Lutero, em uma de suas obras, disse que o ser humano é de maneira simultânea, justo e pecador. Justo e pecador. A realidade do pecado, meus irmãos e minhas irmãs, ainda que a gente tenha experimentado a conversão, continua na nossa vida. Continua presente em quem nós somos. Para deixar de maneira bem clara, o que eu quero dizer nessa noite é que você, que eu, que nós somos pecadores. E não há como fugir dessa realidade. E para evitar quaisquer dúvidas nesse ponto, para evitar quaisquer dúvidas nessa afirmação, eu tentarei ser ainda mais claro com os irmãos e as irmãs, com uma exemplificação. Eu gostaria que todos aqui nesse momento fizessem um exercício imaginativo. Eu queria que vocês pensassem em um assassino. Isso, um assassino, uma pessoa que matou alguém. Talvez esteja até surgindo um nome na sua cabeça agora. Essa pessoa é uma pecadora, ou um pecador, se for homem ou mulher. Mas esse assassino, essa assassina, é alguém que cometeu um crime.
é uma pessoa errada, é uma pessoa pecadora. Se eu te perguntasse sobre essa pessoa que você está pensando e imaginando agora, você é melhor que ele? Talvez diante da mensagem agora você diga que não. Mas no fundo do nosso coração, a gente sabe que a gente se considera melhor. A gente sabe que a gente acha que a gente merece mais algumas coisas do que outras. A gente acha que nós somos melhores. Vamos admitir, nós pensamos assim. Eu penso assim, meus irmãos e minhas irmãs. Mas a resposta é um gritante não. Nós, meus irmãos e minhas irmãs, nós não somos melhores que um assassino. Nós não somos melhores que um criminoso, que uma criminosa. Nós não somos melhores do que qualquer pessoa que tenha praticado o pior dos crimes. Sabe por quê? Talvez você não tenha matado alguém. Espero que não. Mas e aquela vez que você tomou uma fechada no trânsito? E naquela briga acalorada? E naquela discussão? Qual foi o desejo do seu coração? Quem nunca pensou no meio de uma fechada, eu falo do trânsito porque o trânsito mexe muito comigo, meus irmãos e minhas irmãs. Quem nunca pensou no meio de uma fechada de trânsito, se eu tivesse algo aqui agora? Se eu tivesse frente a frente com essa pessoa? Se eu pudesse. Sei que é difícil, meus irmãos e minhas irmãs, mas nós não podemos esquecer de nossa condição pecaminosa. Nós não podemos esquecer que nós somos seres caídos. Porque se nós esquecermos dessa realidade do pecado nas nossas vidas, sabe o que nós nos tornaremos? Grandes hipócritas. Grandes hipócritas. Que falam uma coisa e vivem outra. Não à toa, e não estou querendo adiantar aqui qualquer possível pregação nesse texto, mas não é à toa que Paulo lá em Romanos, capítulo 3, no verso 23, vai dizer o seguinte: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há exceção. Todos pecaram e carecem da glória do Senhor. E ao ouvir isso, talvez você esteja pensando, ótimo, Lucas, agora eu tenho porteira aberta, tenho a catraca livre para fazer o que eu quiser. Porque ninguém pode me julgar, ninguém pode apontar o dedo para mim, porque todos são pecadores. Todos podem pecar. Então eu posso viver de qualquer jeito, eu posso viver de qualquer modo, e talvez você esteja olhando também para a realidade da sua vida e pensando, Lucas, então eu posso fazer o que eu quero, então a realidade é essa, todos são pecadores, todos estão imersos no lamaçal do pecado, todos podem viver de qualquer modo, então a nossa vida se resume a maldade, maldade e maldade. Não, porque nós passamos agora para a nossa reflexão na justiça de Deus. Na justiça do Senhor. Paulo, nos versículos 2, 3 e de 5 a 7, aborda a temática do juízo de Deus. A palavra juízo, nesse texto, meus irmãos, significa o mesmo que julgamento ou veredito. Ali, Paulo está abordando o veredito, o julgamento, a decisão do Senhor. E aqui, é claro, Paulo trata o contexto do juízo divino dentro da realidade da hipocrisia. Ele estava falando que aqueles cristãos eram hipócritas porque apontavam pecados e faziam a mesma coisa ainda que em pensamento. Todavia, ainda que Paulo esteja comunicando uma mensagem contrária aos hipócritas, meus irmãos e minhas irmãs, ele também estava mostrando uma verdade a nós. Ele também estava evidenciando uma verdade através do texto bíblico. E que verdade é essa? A verdade que a maldade não passa impune aos olhos do Senhor. A verdade que o pecado não passa impune aos olhos de Deus. No dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que ele fala no verso 5,
o mal será devidamente punido, meus irmãos e minhas irmãs. Só que o problema é que, tristemente, nos nossos dias, a gente tem se esquecido disso. Vou tentar dar mais alguns exemplos. Não sei você, mas eu tenho a impressão de que com o passar dos anos, a maldade tem aumentado no nosso mundo. Você pode citar casos específicos da antiguidade, de fato, a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, foram coisas horríveis, mas eu não falo de atos pontuais na história, eu falo olhando para a humanidade como um todo, parece que as pessoas estão piores, meus irmãos e minhas irmãs. A gente veio de um contexto de pandemia, onde nós ficamos isolados por mais de 2 anos, e a gente pensou que as pessoas iam sair mais solidárias, mais amáveis, mais simpáticas, mais educadas. Mas o que nós temos visto é que, cada vez mais, as pessoas estão odiosas, exploradoras, violentas, corruptas, abusadoras. Cada vez mais a gente tem visto dor, abuso, sofrimento, violência. Meus irmãos e minhas irmãs, a maldade tem sido tamanha que chegamos ao ponto, por exemplo, de vermos, e aqui cito de um caso da nossa região, de vermos um ser humano ser assassinado por um pedaço de mortadela. Tenho certeza que você deve ter visto nas redes sociais esse caso nas últimas semanas. Para termos a ideia de tamanho absurdo, o valor do quilo da mortadela no mercado está em média R$30. Uma pessoa foi morta e assassinada por conta de R$30, meus irmãos e minhas irmãs. E sabe o que é assustador? Que você entra nos comentários e ninguém se revolta. Sabe o que eles fazem? Ah, mas com certeza ele não fez só isso. Ah, alguma coisa ele fez. Algum motivo teve. Só que aí vem a realidade do texto bíblico, a verdade do texto bíblico que Paulo escancara para nós. Ainda que não pareça, meus irmãos e minhas irmãs, ainda que a maldade aumente cada dia, Paulo é objetivo em frisar que a justiça de Deus não deixará a maldade impune. O Senhor não tem olhado para as coisas e se distanciado, muito pelo contrário. Ele tem visto e ele tem observado e ele vai resolver, ou melhor, ele está resolvendo, ele resolveu o problema da maldade, do pecado. Quem acha que Deus está imóvel e passivo a tudo aquilo que o mundo tem feito de mal, está muito enganado. Eu creio na graça, meus irmãos e minhas irmãs. Creio muito na graça de Deus. Mas a graça não exclui o juízo divino. Há hoje um movimento dentro da igreja evangélica de hipergraça. Graça, 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 graça. É graça, com certeza é graça. Nós somos presbiterianos, reformados, nós cremos na graça do Senhor. Mas não esquecemos, meus irmãos e minhas irmãs, também do justo juízo de Deus. Bonhoeffer, ou Bonhoeffer, ou Bonhoeffer, é alemão, não sei falar. Ele já disse, a graça é de graça, mas não é barata. Já está na hora da gente parar de viver como se o Senhor ignorasse toda a maldade, todo o pecado humano. E talvez eu tenha te deixado mal agora. Talvez eu tenha te deixado reflexivo, espero que sim, pensativo na sua vida, nos seus atos, em como você tem lidado com a realidade do pecado, enquanto você tem lidado com o próximo, reflexivo sobre a sua própria vida, sobre as pessoas que rodam você, que fazem parte do seu círculo familiar, círculo de amizade. Mas aí, meus irmãos, que eu creio que nós chegamos aqui no tema central desse trecho bíblico. Nós chegamos na bondade de Deus. Nós chegamos na bondade no Senhor.
Na carta aos Romanos, nós vamos perceber que Paulo fala sobre a graça. Tanto é que o título da nossa série é Revolução da Graça. Mas antes de abordar a graça de Deus, Paulo vai gastar 3 capítulos falando sobre a condição humana, sobre a realidade da maldade humana. E por que Paulo fala isso? Porque, e aqui nesse texto ele nos mostra isso, porque é a rica bondade do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, que nos conduz ao arrependimento. É a rica bondade do Senhor que nos conduz à mudança. O que eu estou querendo dizer é que, em meio à existência pecaminosa da humanidade, em meio a essa maldade que nós falamos aqui, esse pecado que afeta a minha e a sua vida, que em meio a tudo isso, é Deus quem resgata pecadores, única e exclusivamente por sua bondade. É Deus que vem nesse antro de pecado e nos tira dele. É a bondade do Senhor. É por isso que o Catecismo Maior de Westminster, um dos principais documentos reformados da história, vai dizer o seguinte: a graça de Deus é manifestada no segundo pacto, em ele livremente prover e oferecer aos pecadores um mediador e a vida e a salvação por ele. Nós precisamos entender, meus irmãos e minhas irmãs, a realidade do pecado e o tamanho do pecado, da maldade nas nossas vidas, porque assim nós somos capazes de observar e de compreender e de olhar para o tamanho da bondade do Senhor. O tamanho da graça de Deus, bondade essa que nos transforma e que nos conduz ao arrependimento. Paulo, ele responde aos questionamentos que nós levantamos lá no início, pela temática do pecado, com um objetivo: apresentar a bondade do Senhor, apresentar que o Senhor é bom. E ele faz isso porque é somente compreendendo a bondade do Senhor e compreendendo a nossa verdadeira condição que nós vamos ter noção daquilo que o Senhor fez e faz nas nossas vidas. Eu e o pastor Rodrigo, em algumas de nossas conversas, nós chegamos a uma constatação que somente compreende o tamanho da graça e da bondade do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, quem foi tirado do fundo do poço. Somente compreende o tamanho da bondade, da graça, do amor e da ação de Deus quem realmente sabe que estava mal. Quem realmente sabe que estava carente e precisando da ação divina. Quem é capaz de olhar para a sua vida e para a sua história e entender: se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Eu não estou aqui hoje, aqui nessa igreja, fazendo parte de uma comunidade de fé com a minha família, experimentando uma transformação na minha realidade, tendo uma boa condição moral, ética, espiritual. Eu não estou aqui por conta do fruto do meu esforço, o fruto do meu trabalho, através da minha maturidade, através da minha melhora, através do meu investimento. É só quem olha para o seu passado e entende que, se não fosse a bondade do Senhor, não teria mudado de vida. Se fosse nós, meus irmãos, se fosse você, se fosse eu, se fosse a gente, se fosse por nós iríamos optar pelo pecado diariamente, conscientemente nas nossas vidas. É a bondade de Deus, e somente a bondade de Deus, que nos trouxe até aqui, que nos faz permanecer até aqui. Como disse o teólogo e pastor Sproul, somos salvos por obras, mas não por nossas obras. Somos salvos pelas obras de Cristo. Diante de tudo isso que foi exposto, diante de tudo isso que foi falado, meus irmãos e minhas irmãs, eu acredito que a nossa postura diante da realidade do pecado, da justiça e da bondade de Deus deva ser de humildade, gratidão, mas também de muita súplica.
Afinal, a única coisa que nos impede de experimentarmos o justo juízo do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, é a graça e a bondade de Deus. É a graça, é a bondade do Senhor. É a única coisa. Você não fez nada para merecer, eu não fiz nada para merecer. Foi Deus e a bondade dele nas nossas vidas. E somente isso. E que dessa forma, entendendo isso, você possa viver dependendo do Senhor. Que você não caminhe com as suas próprias pernas. Que você não caminhe através do seu próprio esforço. Mas que você caminhe vivendo e experimentando a bondade do Senhor. E sabe qual é um dos maiores atos de dependência da bondade do Senhor? O pastor Rodrigo vai até olhar meio torto aqui para mim agora. É a oração, meus irmãos e minhas irmãs. Quando nós oramos, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, fale comigo, haja na minha vida. Porque o Senhor sabe que eu não consigo. Eu sou um ser caído e pecador. E sem a sua bondade e sem a sua graça, eu escolheria o pecado todos os dias da minha vida. Então eu te convido a esse ato. Feche seus olhos, curva sua cabeça e faça uma oração. Tenha mais alguns segundos de oração silenciosa. Depois nós vamos começar a cantar uma canção e eu te convido a cantar junto conosco. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou.
Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Senhor Deus, entendendo, ó Pai, a nossa realidade de pecado, entendendo que todos nós somos pecadores, entendendo, ó Pai, que nós vivemos nesse mundo que está cada vez mais mal, e entendendo também, ó Pai, que o Senhor olha para o pecado, para a maldade, e que tudo isso, ó Pai, não escapa às tuas vistas, entendendo que o Senhor não deixará o mal impune, entendendo que o Senhor não deixará a maldade e o pecado impune, Senhor, nós pedimos que a tua bondade nos conduza ao arrependimento, que a tua graça seja derramada, que ela chova, inunde, que a gente experimente uma tempestade de perdão, graça e bondade do Senhor nas nossas vidas. Porque se não for isso, ó Pai, se não for o Senhor vindo até nós, nós estamos perdidos. Por isso nós pedimos, nós clamamos, que a tua bondade sempre nos conduza ao arrependimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de nós impetrarmos a bênção e assim encerrarmos a nossa celebração, eu queria destacar a presença de 2 visitantes que chegaram até nós. Nosso irmão Gabriel, seja bem-vindo, né? Que você tenha se sentido bem no nosso meio e volte muitas outras vezes. Deus abençoe você e sua família. E também, deixa eu ver se eu vou falar certo, é Miura, é isso? Miura? Acertei? É isso? Que bom que você veio, né? O esposo da Miura já tinha vindo anteriormente, ele prometeu que ia trazer a esposa, o filho, né? E que bom que vocês estão aqui mais uma vez, né? Deus abençoe grandemente a sua vida, espero que você também tenha se sentido bem no nosso meio, que Deus abençoe grandemente a família de vocês, viu? Um prazer tê-los conosco, e lembrando que essa é a casa de Deus, todos são muito bem-vindos. Deus abençoe vocês. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Vamos, nesse instante, então, receber a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, sobre a tua família, não somente agora, mas para todos os dias da tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, excelente semana, fica aqui o nosso abraço e o desejo de nos encontrarmos na próxima oportunidade. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre.
Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Por tudo que és. Por tudo que és. Deus é bom.